Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. A todos os novos inscritos, sejam bem-vindos. Se você ainda não fez a tua inscrição, faça a tua inscrição e compartilha para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E assim você vai estar ajudando o canal e fortificando o canal. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O tema da mensagem: consolo na tribulação. O consolo misericordioso é uma característica da cura, muitas vezes vista no avivamento. Deus, o Pai das misericórdias, expressa compaixão para aqueles que sofrem tribulação, de modo que eles possam, por sua vez, estender aos outros a mesma misericórdia que os incentiva. O avivamento é necessário quando os problemas e a tribulação oprimem a alma humana e, ao que parece, não há escapatória. As palavras gregas traduzidas como tribulação, provações, aflições e angústias refere-se tanto à pressão física como à pressão psicológica, que resulta em angústia emocional. Uma vez que a pessoa se sente oprimida, sozinha e emocionalmente presa a um ciclo de rotina inescapável. O consolo de Deus refere-se a um convite no qual ele chama os angustiados a um lugar de incentivo, onde a dor é aliviada. Verso 4. A palavra consolo aqui, paraklesis, significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois Ele envia os seus filhos, o Espírito Santo, que é chamado o Consolador. O apóstolo aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o cristão dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celeste. Deus, às vezes, permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Verso 5. Aflições, consolação. Do começo ao fim desta epístola, o apóstolo Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento. E a consolação de Cristo nesta era, portanto,
Cristo sofre com o seu povo e em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes, à medida que participamos da causa de Cristo. Verso 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor do Espírito. O apóstolo Paulo esboça 4 aspectos da obra de Deus no cristão, mediante o Espírito. Primeiro, o Espírito Santo firma o cristão e o ajuda a perseverar na vida de fé. 2. O Espírito Santo unge o cristão para revesti-lo de poder, para testemunhar, para realizar as obras de Cristo e para conhecer a verdade. 3. O Espírito Santo é o selo oficial da possessão de Deus, que marca o cristão como sua propriedade e que produz um caráter santo na sua personalidade. 4. O Espírito Santo que em nós habita é um penhor, uma garantia para o justo e ao mesmo tempo as primícias da vida melhor com Cristo no futuro. Capítulo 2, verso 4. Em muitas tribulações e angústia do coração. Este trecho revela uma das qualificações essenciais do ministro do Evangelho, que é um coração amoroso e sensível e que se angustia e chora ao ver o povo de Deus desviando-se do caminho reto e voltando a envolver-se com o pecado e o engano. Verso 6. Basta ao tal esta repreensão. Vemos a igreja do Novo Testamento disciplinando um membro da igreja que cometera delito grave. 1. A fim de defender a integridade da igreja de Cristo. A congregação local precisa disciplinar o culpado, visando a restaurá-lo, não com tanta severidade que ele perca de vista a esperança da misericórdia divina e a volta à comunhão. 2. Depois de uma disciplina condizente, se o culpado arrepender-se sinceramente e lamentar aquilo que fez, deve ser perdoado e consolado em amor. 3. A disciplina e a restauração do culpado devem ser praticados com espírito de mansidão, tristeza, sinceridade, repúdio ao mal, temor a Deus e a sua palavra, zelo pela reputação de Deus e o propósito de que haja justiça no tratamento do caso do culpado. Muitas igrejas hoje abandonaram a disciplina eclesiástica do Novo Testamento, defendem a tolerância do pecado, defendem o perdão incondicional, oferecem uma graça barata e se recusam a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Como resultado, o pecado é tratado levianamente e o temor de Deus desaparece. É o cristianismo fácil e falso de que nos fala. Capítulo 3, verso 3, escrita na tábua de carne do coração, sobre o novo concerto estabelecido pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo escreve a lei de Deus, não em tábuas de pedra, conforme ocorreu no Sinai, mas nas tábuas do coração do justo. Por isso, o cristão tem a lei de Deus no coração. Pelo poder do Espírito, consegue guardá-la. Essa lei interior consiste em amar a Deus e ao próximo. Verso 6. A letra mata. Não é a lei, nem a palavra de Deus escrita em si mesmas que destrói. Trata-se pela exigência da lei, que sem a vida e o poder do Espírito trazem condenação. Mediante a salvação em Cristo, o Espírito Santo concede vida e poder espiritual ao cristão, para que este faça a vontade de Deus mediante o Espírito Santo. A letra da lei já não mata. Verso 8, o ministério do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo chama o Novo Testamento ou o Novo Concerto, o ministério do Espírito Santo. Mediante a fé em Cristo, recebamos o Espírito Santo, nascemos de novo e recebemos a promessa do batismo no Espírito Santo. Todos os benefícios redentores em Cristo vêm através do Espírito Santo. É Ele quem nos transmite a presença de Cristo e todas as suas bênçãos. Verso 17. Onde está o Espírito Santo? Aí a liberdade. A liberdade que vem através de Cristo é, acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, não há Deus como Tu, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor, operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? E neste momento eu Te glorifico, Te adoro, meu Pai, porque o Senhor consola o Teu povo no momento das tribulações, meu Pai. O Teu Espírito Santo, como Paracleto, Pai, está sempre ao nosso lado, meu Pai, nos ajudando, ó Pai, nos confortando, nos revestindo, nos capacitando, nos dando graça, nos dando força para permanecermos de pé diante de Ti, Pai. Continua, meu Deus, operando no meio do Teu povo. Continua despertando a Tua igreja. Continua avivando, meu Pai. Oh, meu Deus, faz um grande despertamento, ó Pai. Assopra com Teu Espírito no meio do Teu povo e liberta a Tua igreja de todo comodismo, conformismo, ó Pai. Toda negligência, toda indolência seja repreendido no meio do Teu povo, ó Pai. Levanta uma igreja forte, uma igreja poderosa. Chama a igreja a responsabilidade, a consciência com a Tua palavra, meu Pai.
Porque grande é a obra, meu Senhor, mas poucos são os trabalhadores, meu Pai. Continua falando aos nossos corações de maneira grande e poderosa. Eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.